Fala galera, mais um vídeo para o canal Opinião de Tudo e para o blog opiniãodetudo.com, dando continuidade às aulas de Delphi. Essa é a segunda aula de Delphi e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre conexão com banco de dados, né? Como nós estamos falando de Delphi, eu não quero entrar no mérito de banco de dados, eu vou mostrar só, né, que como a gente está fazendo ao mesmo tempo o curso de PHP e o curso de Delphi, para mim não precisar ficar criando dois bancos, um para cada projeto, eu estou usando o AMP aqui, e dentro do próprio AMP, no PHPMyAdmin, eu criei um banco de dados chamado Stock. Dentro desse banco de dados chamado Stock, eu criei algumas tabelas, uma delas chamada clientes, e inseri alguns dados fictícios aí para a gente testar, tá joia? Então, né, eu acredito que o pessoal aí já tem algum conhecimento básico em banco de dados. Quem não tiver, nas próximas aulas eu vou mostrar como que cria, né, um banco de dados aqui no PHPMyAdmin, as tabelas e tudo mais. Nessa segunda aula aqui do Delphi, eu só vou mostrar como que é feita a conexão. Então, partindo do pressuposto que a gente já tenha o banco de dados e as tabelas criadas, vamos abrir o Delphi, criar um novo projeto. E aí a gente precisa conhecer três componentes. O primeiro deles é um componente de conexão que eu estou acostumado a utilizar, que é o ZConnection, que é um componente de conexão de terceiros, tá? O driver Zeus. Você pode utilizar vários outros componentes de conexão aí no Delphi. Pode ser o ADO, pode ser o Unidac, pode ser o FireDAC. Então tem vários componentes que servem para fazer conexão com o banco de dados. Eu vou demonstrar com os Zeus, mas essa mesma prática se aplica praticamente todos os outros, tá? Eles são bem parecidos nessa questão de conexão. Então, para mim trabalhar com banco de dados, previamente eu preciso ter uma conexão pré-estabelecida. Para mim estabelecer essa conexão, eu uso um componente do tipo connection, né? Então eu coloquei aqui já um ZConnection, que é para mim fixar essa conexão. Para mim buscar os dados no banco de dados e manipular esses dados, eu uso um componente do tipo dataset, que no caso do Zeus é o zCarry. Poderia também ser um componente do tipo table, tá? Então todo componente que for derivado do objeto, né, da classe tDataset, ele vai servir como esse meio de comunicação entre as tabelas e a sua aplicação, né? Então esse componente zCarry eu utilizo para mim fazer a busca dos dados que eu quero exibir ou manipular nas tabelas do banco de dados, né? Bom, o outro componente que é importante para a gente é o DataSource. Então é um componente do tipo tDataSource, e esse cara aqui eu vou mostrar na prática para vocês como que ele funciona. Ele serve para criar comunicação entre os dados que você buscou da tabela, no nosso caso usando o zCarry, e interligando esses dados com o componente visual, que pode ser um dbEdit, um dbLabel, uma grid, etc. Então qualquer componente que seja um componente de acesso a dados, ele pode ser manipulado através do DataSource, né? Ele cria essa conexão com os dados manipulados pela Carry através do componente DataSource. Para mim estabelecer a conexão, eu vou vir no componente ZConnection e eu tenho que configurar algumas coisas. Primeiro, eu vou configurar o usuário, que no meu caso, o meu banco de dados que eu instalei o MySQL no AMP, ele vem por padrão como root e ele vem sem senha. Então em password eu não vou colocar nada, eu vou deixar em branco. Só tenho que mudar aqui o protocolo para o banco de dados que eu estou utilizando, que no meu caso vai ser o MySQL 5. Tá aí, então selecionei MySQL 5, coloquei aqui o usuário, vou selecionar o local onde esse banco de dados está instalado. Poderia ser em uma outra máquina, numa máquina da rede. Nesse caso está na minha própria máquina, então eu uso localhost. Se tivesse em outro computador, eu usaria o endereço IP desse computador onde o banco de dados está instalado. Database, eu vou colocar o nome do banco de dados que eu criei,
que é o estoque, que eu acabei de mostrar para vocês lá no PHPMyAdmin. Feito isso aqui, eu vou vir na propriedade connect e mando conectar. Se conectou aqui, se você conseguiu selecionar true e não deu nenhum erro, significa que você já conseguiu estabelecer essa conexão com o banco de dados. Tá, tenho a conexão ativa com o banco de dados. Agora eu vou configurar o zQuery, né, a minha query. O que eu preciso configurar na query? Primeiro, eu tenho que falar com quem que ela está conectada. Eu tenho um componente do tipo connection, que eu conectei a tabela estoque do meu banco de dados MySQL. A tabela, conectei ao connection que está conectado ao banco de dados estoque. Na query, eu vou colocar aqui qual é a conexão ativa, qual é o banco de dados que eu estou com conexão ativa, né, que é esse componente connection, que eu já conectei com o banco de dados estoque. E eu vou buscar, né, os dados que eu quero manipular da forma que eu queira manipular. Então, nesse caso, eu vou usar um select asterisco from clients, porque na tabela clientes do banco de dados estoque, eu inseri alguns dados, então eu populei já essa tabela com algumas informações. Vou fazer aqui uma consulta no banco, né, usando SQL básico aí que vocês já devem conhecer. E se tudo correu bem, quando eu der um active aqui, ele vai ficar true e não vai dar nenhum erro. Tá? Então já estou conectado, já coloquei o SQL que eu quero, né, buscar no banco lá e ativei. Feito. Até aqui tudo bem. Já tenho esses dados aqui, já estão carregados nessa query. O componente DataSource, ele serve para mim pegar esses dados que estão carregados nessa query e mostrar em um componente visual. Para mim mostrar isso para vocês, eu vou usar uma grid. Então eu vou pegar um TDB Grid e colocar aqui na tela. Então eu tenho aqui a grid. Para mim conectar essa grid com os dados que eu trouxe da minha tabela clientes, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que informar o dataset que eu estou buscando os dados para esse data source. Então eu vou selecionar aqui, ó, o zQuery1, que é esse componente que eu inseri e coloquei para buscar todos os registros da tabela clientes. Tá, então eu já fiz aqui, ó, a linkagem com o dataset responsável por trazer os dados da tabela clientes. E agora, aqui na grid, eu só vou selecionar o data source. Então, o que o data source faz? Ele linka os dados que estão lá no meu banco de dados em um componente visual. Então, o dbgrid é um componente visual que o usuário final vai ver na tela, diferente dos componentes que fazem a conexão e a manipulação dos dados aqui, que são componentes não visuais. Então, quando você usa o data source, você consegue trazer esses dados carregados. Se eu